Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stefan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá, tudo bem? Mais uma edição de Conversas com Binder. Eu sou Ângelo Binder, jornalista, e mais uma vez trazendo conteúdos diferentes aqui para vocês nesse podcast. Tem vários podcasts já que nós temos aqui, e mais uma vez com mais um assunto novo, pelo menos para mim. Eu vou conversar com a Larissa Biscaia. Ela está lançando um web documentário que traz conteúdo de bastidores sobre as mulheres no teatro musical brasileiro. Mas antes disso, eu lembro que você pode participar mandando suas sugestões de pauta para mim através do meu Instagram, que é angelobinder1, ou então no meu site angelobinder.com.br. Fique à vontade lá também, e vocês podem acompanhar também aqui pela sua plataforma de áudio da sua preferência todos os podcasts que nós já fizemos até agora, e são vários assuntos, vários temas que já tratamos por aqui. Bom, Larissa, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu a ideia do web documentário Ribalta, que você está lançando, que fala exatamente sobre as mulheres no teatro musical brasileiro. Bom, Ângelo, eu que te agradeço pelo espaço aqui dentro do seu podcast. Eu sou uma pessoa apaixonada pelas artes, sempre fui muito incentivada pelos meus pais para conferir as artes, acompanhar as artes, e uma dessas minhas paixões dentro das artes é o teatro musical. Então, quando chegou o momento de escolher o meu TCC do curso de jornalismo, eu só conseguia pensar em teatro musical. E foi o jeito que eu achei, falar delas, das mulheres do teatro musical. A profissão da artista, da atriz, é uma das que eu mais admiro. Então, eu resolvi seguir por esse caminho. O meu trabalho é um web documentário, ele é um documentário fragmentado, ele fica em um site. E surgiu assim, querendo unir as duas coisas, o TCC em jornalismo e a minha paixão pelo teatro musical. Legal, Larissa. Muito interessante assim se contar como é que surgiu esse interesse, né, pelo teatro musical, e isso até curioso, muitas coisas vêm da infância mesmo, e é legal ouvir isso de você assim. Mas me conta uma coisa, Larissa, uma das dificuldades e também, até por outro lado, vantagens, né, se é que tem vantagens a pandemia, mas por exemplo, o Conversas com Binder aqui surgiu por causa da pandemia. Comecei a gravar os podcasts, enfim, tudo isso. Mas eu imagino que para você tenha sido um desafio bem grande fazer toda essa coleta, pegar essas informações e especialmente falar com essas artistas, né, durante a pandemia, fazer tudo virtualmente, porque você está falando sobre espetáculos, né, sobre teatro. Como é que funcionou isso? Fazer um TCC em anos de pandemia já é um desafio. Fazer as gravações remotas foi uma questão de controle de ansiedade e também de adaptação. Quando chegou julho, que era quando eu pretendia fazer as minhas gravações, eu queria ir para São Paulo e para o Rio de Janeiro conversar com essas atrizes, eu percebi que não ia ser possível por causa da pandemia. Então eu tive que me adaptar, pensar em um formato, e eu fui olhar o que o jornalismo estava fazendo. Gravações remotas é o que a televisão está fazendo desde o início da pandemia. Então eu fui testar ferramentas, descobrir formatos e ver como é que eu podia me adaptar com isso. Então eu tive entrevistadas muito parceiras que toparam gravar pela câmera do aplicativo que a gente usou, e também uma câmera delas para facilitar um pouquinho esse processo. E outra coisa que eu fiz uma parceria com 2 blogs que cobrem teatro musical, porque eu queria imagens de palco, imagens de cena mesmo, que eu não conseguiria fazer. E as produtoras do teatro musical liberam esses veículos para gravar e para reproduzir essas imagens. Então eu conversei com eles, fui entender a questão de direitos autorais e perguntei se eles poderiam ceder essas imagens, eles falaram que sim.
Então foram esses dois caminhos, assim, a cooperação das entrevistadas e a cooperação desses blogs que toparam participar, ajudaram uma estudante nesse momento. Ah, com certeza, né, Larissa? Não tem como a gente evitar e tem que aproveitar a tecnologia e essas parcerias, é o que tem acontecido bastante. Eu acho que foi muito inteligente da sua parte, tá de parabéns. E é muito legal ver essa criatividade e às vezes até o trabalho fica até mais interessante, né? Porque você fica conseguindo concentrar mais o teu olhar, né, para algumas coisas, é bem legal isso. Mas me conta uma coisa, Larissa, que eu até assisti teu web documentário e uma das coisas mais faladas, assim, é o preconceito que as mulheres, infelizmente, ainda sofrem, né? E na área do teatro musical não é diferente. Eu queria saber como é que foi isso, de que maneira que você começou a perceber isso e como é que você conseguiu colocar isso no teu web documentário. O que eu vejo foi assim, explicando um pouquinho o antes disso, como é um TCC, eu precisei fazer uma discussão teórica. E nessa minha discussão teórica eu fui entender todo o contexto das ondas do feminismo, o que elas significaram, e também da história do teatro, para entender onde estava a atriz nisso. E, por exemplo, quando o teatro começou lá na Grécia, as mulheres não podiam estar no palco. Os papéis femininos eram feitos por homens de máscaras. As mulheres foram entrar no teatro muitos anos depois, e quando o teatro musical surge, as mulheres já estão nos palcos e nas plateias. O que eu observei das falas das minhas entrevistadas eram questões assim machistas, primeiro no dia a dia. Então, às vezes, uma mulher que trabalha nos bastidores, ela dá uma ideia e essa ideia não é acreditada, mas depois quando um homem que tem uma posição parecida dá essa ideia e ele leva o crédito pela ideia. O que uma das minhas entrevistadas também relatou foi situações machistas vindo da plateia, o que me deixou um pouquinho incomodada, porque eu penso como é que o público chega e pretende atacar quem está lá te entregando um trabalho. Eu acho que a questão da mulher no teatro musical, e daí eu falo como observadora, porque não é a minha função, eu estou aqui como documentarista, é uma questão constante, assim, de você se defender, de você se formar no seu lugar. Mas o que eu vejo é assim, talvez até por questões de internet, as mulheres hoje conseguem falar muito mais, a gente consegue falar muito mais sobre qualquer situação. E também movimentar, falar isso. Enquanto eu estava entrevistando, estava rolando uma situação de uma equipe de fisioterapia que estava assediando as atrizes. E fisioterapia é extremamente complicada, a pessoa vai mexer diretamente no seu corpo. Então o que eu vejo é que hoje tem muito mais espaço para falar sobre, para denunciar situações problemáticas, incomodativas. Larissa, até no meu podcast aqui no Conversas com Binder eu conversei com a Gi Rocha. Ela é uma atriz de stand-up comedy, aqui de Curitiba também. E ela estava comentando comigo que justamente as mulheres, né, as atrizes, as comediantes, têm muita restrição, assim, então, até mesmo para se apresentarem, e sempre tem que ter digamos, dentro da composição enfim, da noite de apresentações, sempre tem que ter um homem fechando, né, como principal, assim. Então, agora até conversei com ela esses tempos, elas estão criando companhias que são só de mulheres, assim, comediantes mesmo. E outra, mulher falando, comediante de stand-up comedy fala muito palavrão e tal, e ela contando que o público fica até assim, causa estranheza nas pessoas, as mulheres falando aquilo tudo. E faz parte, né, do trabalho. Então tem que ter uma mudança de mentalidade, eu acho que é muito importante. E eu não tenho lugar de fala, né? Afinal de contas, não sou de outro, né? Sou homem e tal, tudo. Mas a gente tem que começar a falar mais sobre esses temas, tem que levantar mais essa bandeira e cada vez mais comentar essas situações que acontecem no dia a dia. Também no seu web documentário, acho que você trata um pouco disso nessa pauta, é a situação atual do teatro musical, como é que está por conta da pandemia, essa falta de apresentações presenciais, como é que você tem analisado isso, como é que você tem percebido isso com o teu olhar mais jornalístico? Não só o teatro musical, mas como todo o ambiente artístico foi muito, muito afetado pela pandemia. O artista muitas vezes depende de plateia, depende de fazer ao vivo. Alguns, claro, conseguiram migrar para o ambiente virtual, muitos se adaptaram, começaram a dar aulas,
mas isso não foi uma opção para todos. O que acontece com a classe artística é que boa parte dela não conseguiu auxílio emergencial. Por exemplo, quem trabalha no teatro musical muitas vezes precisa ter empresa aberta para poder trabalhar. Empresa com sócio. Então, eles não se classificavam nos requisitos para conseguir o auxílio emergencial. E essas pessoas estavam sem trabalhar e sem conseguir o auxílio. Então, foi uma situação muito difícil, até a Lei Rouanet, claro, surgiu, são vários editais. Aqui em Curitiba a gente tem vários editais viabilizados pela Fundação Cultural, mas foi um momento bastante problemático, assim, e até a questão de, às vezes, a pessoa conseguir um auxílio, uma coisa assim, mas ela estava 100% impedida de trabalhar. Isso é uma situação muito, muito difícil. E o pior, sem uma previsão de retomada. Quando que você vai conseguir fazer a tua arte de novo? Quando que você vai conseguir receber plateia de novo? Isso é bastante complicado para os artistas. Outra coisa que eu acho que vale a pena complementar não são só os artistas que ficaram sem emprego. Porque quando você tem, por exemplo, teatro musical, você nunca tem só quem está no palco. Você tem toda uma equipe técnica por trás. Você tem camareiras, você tem faxineiros, você tem bilheteiros. Essas pessoas também ficaram sem trabalhar, ficaram desamparadas. E o pior, como elas não são, por exemplo, conhecidas, elas ficaram sem visibilidade. E com o mesmo problema de não conseguir o auxílio. O que aconteceu é que o teatro musical, por exemplo, criou vários fundos solidários de arrecadação. Aqui em Curitiba a gente teve um movimento cultural solidário que também arrecadou doações para distribuir para essas pessoas que estavam cadastradas precisando desse dinheiro. O setor teve que se reinventar, assim, e se unir muito também para conseguir, para ir atrás, para fazer essa movimentação. Por trás, né, do espetáculo tem várias pessoas que trabalham com isso e que ficaram sem trabalho, sem emprego. Até no caso, por exemplo, quem se apresenta ainda consegue, de certa forma, né, usar as lives para fazer. Agora quem trabalha com iluminação, trabalha com produção, realmente já fica muito mais difícil. A gente sabe dessa dificuldade, se não há previsão, e talvez a gente sabe que, infelizmente, uma das últimas coisas que vão retornar de fato, assim, né, são apresentações com grande público. A gente também, eu trabalho muito com área esportiva, com corridas de rua, também é outro público que também é a mesma dificuldade. Assim, a gente vê que uma das últimas coisas que vai retornar são as corridas de rua, como eram antigamente, se voltar como eram antigamente, e certamente vão ter vários protocolos a serem seguidos também. Então há uma dificuldade, não só as pessoas que correm, os corredores, né, mas quem trabalhava com eventos esportivos. Então todo esse nicho que tem que ser atendido e que infelizmente a gente não consegue dar conta nesse momento. Mas Larissa, eu queria agradecer a tua participação aqui no Conversas com Binder. Adorei mesmo teu web documentário. É muito bacana a ideia, a gente vai acompanhar, a gente vai sempre estar privilegiando teus trabalhos, porque é muito bacana. Queria agradecer mesmo, queria também que você deixasse seus contatos para quem quiser conferir, entender melhor e saber mais sobre o teu web documentário. Com certeza, eu que te agradeço, foi um prazer conversar aqui com você, obrigada pelo espaço. Quem quiser conferir o meu web documentário, ele é 100% gratuito e ele está disponível no site naribalta.com.br. Quem quiser acompanhar um pouquinho dos bastidores e da divulgação também, no meu Instagram, @larissabiscaia_. Muito obrigado, Larissa, foi uma honra recebê-la aqui no Conversas com Binder para falar sobre o seu web documentário Ribalta. Então, as pessoas que quiserem conferir o web documentário, vale muito a pena, eu recomendo já assistir e é muito legal. Mas pessoal, ficamos por aqui com mais uma edição de Conversas com Binder. Para você, um forte abraço e até a próxima edição.